A ponta do meu lápis tremia, riscando linhas hesitantes sobre o papel amarelado da escrivaninha. As palavras de Hegel, antes tão claras em sua lógica implacável, agora se transformavam em estilhaços de vidro, afiadas e cortantes, refletindo a inquietude crescente que me consumia. Era um prelúdio para algo terrível, eu sentia. O pensamento que antes se organizava com a precisão obsessiva de um estudante de filosofia, agora parecia se dissipar, como se fosse uma sombra fugaz, escorregando por entre os dedos da minha razão. Um suor frio grudava na minha testa, escorrendo pela pele pálida, um desconforto que ia muito além do simples cansaço de uma noite sem fim de estudos. Minha mente estava distante, viajando por uma dissonância insuportável, um presságio que se insinuava, envolvendo cada pensamento, cada palavra. Algo estava errado, mas o que exatamente era impossível de definir. A noite era um monstro vivo, com a chuva furiosa batendo contra a vidraça, criando um ritmo constante, opressor, que ecoava o desassossego crescente dentro de mim. O ar do meu pequeno quarto, abafado e quase sufocante, parecia carregado de um cheiro metálico, quase imperceptível, mas o suficiente para me inquietar, como se um aviso estivesse no ar, um sinal de uma força lobisomem umbanda se manifestando. Os móveis antigos, pesados, empoeirados, estavam dispostos como testemunhas silenciosas de um drama iminente, aguardando o momento de se revelar. Que lenda do lobisomem seria aquela que me assaltava? A luz fraca e amarelada do luar, que entrava pela janela pequena e empoeirada, projetava sombras longas e ameaçadoras sobre os livros de filosofia e cadernos rabiscados espalhados pela escrivaninha. Era como um vislumbre onírico, uma dissonância entre a realidade que eu conhecia e algo mais, algo ameaçador, prestes a tomar forma. Um terror sutil, mas palpável, tomava conta de cada centímetro do ambiente, um medo que sugeria o impacto do lobisomem na Umbanda. Foi então que a dor começou. De forma abrupta, uma agulha incandescente se cravou na minha mão esquerda, fazendo-me soltar o lápis. Um grito silencioso se formou em minha garganta, um gemido contido que se perdeu na tempestade lá fora. Minha visão se turvou por um momento, e eu senti como se meus ossos estivessem se quebrando, estilhaçando-se em 1000 pedaços, para depois se recompor com uma violência que me deixou atordoado. Olhei para minha mão, fixando o olhar nas unhas, que começaram a crescer a uma velocidade anormal. Elas se alongaram, virando garras afiadas e ameaçadoras. O pavor me paralisou, me congelou. Era impossível negar. Algo estava acontecendo e eu não conseguia controlar. O medo me tomou de assalto. A metamorfose, a transformação grotesca, estava se cumprindo diante de mim, como uma profecia que se materializava em meu corpo. Meu espírito tentava gritar, mas a sensação era inominável. Eu não sabia o que estava acontecendo, nem como lidar com isso. Me perguntava se o lobisomem existe mesmo na Umbanda, ou se era apenas a minha mente a pregar-me uma peça cruel. Levantei-me cambaleando, minha cabeça girando em vertigem. Uma sensação estranha me invadiu, como uma nova energia lobisomem Umbanda. Era uma força bruta, animal, uma energia que nunca havia experimentado antes, mas que agora tomava conta de mim. Meus músculos se contraíram e relaxaram com uma intensidade crescente, e um calor estranho subia pelas minhas veias, como se o sangue estivesse fervendo e pulsando com uma vida selvagem. Eu me sentia mais forte, mais selvagem. Era uma animalidade que me aterrorizava, mas também me fascinava, a atração fatal de um lobisomem. As minhas pernas tremeram, e minha respiração se tornava cada vez mais ofegante, quase como se estivesse se tornando algo diferente. Eu não queria, mas o desejo de agir, de correr, de reagir com violência, era irresistível. Era um impulso incontrolável, algo que não fazia parte de mim, algo que eu não entendia. Eu era um lobisomem? Seria eu um lobisomem na Umbanda? Então começaram as alucinações. Flashes rápidos e violentos invadiram minha mente.
Imagens obscuras e grotescas, como se uma tela de pesadelo se tivesse estendido sobre minha percepção da realidade. Tudo se fragmentava, e eu mal conseguia distinguir o que era real do que era apenas ilusão. Mas havia uma sensação, uma presença, algo que se aproximava. Era uma sombra, uma ameaça inominável que se estendia sobre meu futuro. Eu podia ouvi-la, sentia-a dentro de mim, dominando cada pensamento. A chuva lá fora parecia acompanhar o meu tormento, o som da água batendo contra a janela ecoando no meu peito como um coro fúnebre que intensificava o clima de terror que me envolvia. A crença umbanda sobre essas manifestações era a única coisa que me vinha à mente de forma desordenada. O espelho antigo na parede foi o meu algoz, um portal para a verdade brutal. Eu me aproximei hesitante e olhei para minha reflexão. A visão distorcida e grotesca que me devolveu foi a confirmação do que eu temia. Minha pele estava mais escura, áspera, coberta por uma leve pilosidade que me causava repulsa. Meus dentes se alongaram e afiaram, um crescimento rápido e incontrolável. Eu senti uma pressão insuportável, como se meus dentes estivessem crescendo dentro da minha boca, pressionando para sair, presas emergindo. Uma sensação de revolta tomou conta de mim, mas ao mesmo tempo algo mais primitivo, uma raiva profunda, se acordou dentro de mim. A besta que habitava meu corpo se fez presente, com todas as características do lobisomem que eu já lera. Um rosnado baixo e gutural escapou de minha garganta. Não era mais minha voz. Eu não reconhecia aquele som. Ele não vinha de um ser humano, mas de uma criatura monstruosa, selvagem, que lutava para emergir, se libertar das amarras da minha humanidade. O terror se apoderou de mim de forma absoluta. Eu caí de joelhos, agarrando os cabelos, um grito silencioso e desesperado preso na minha garganta. Minha mente se fragmentava, os estilhaços de minha sanidade caindo e o medo me consumindo por completo. A evolução do conceito de lobisomem que eu estudara parecia se materializar em minha própria carne. A transformação, a metamorfose estava apenas começando. Minhas mãos, finas e pálidas, que sempre foram ferramentas da minha mente lógica e perfeccionista, agora se transformavam em garras. Eu já não me reconhecia. Meu corpo estava se transformando em algo que eu não podia controlar, algo que eu não queria ser, uma forma grotesca de lobisomem. A dúvida, afiada como uma lâmina, penetrava minha alma. Até onde isso iria? Como eu iria lidar com isso? As perguntas ecoavam em minha mente, mas não havia respostas. O espelho refletia apenas a imagem de um homem perdido, consumido pela transformação. Um lobisomem, características agora bem visíveis. O que quer que estivesse acontecendo era um presságio de algo muito maior. A besta dentro de mim era mais forte do que minha razão. Eu sentia a presença dela, me engolindo, me dominando. O medo era absoluto. E o pior era que não havia mais volta. Até onde isso iria? Eu não sabia, mas ao olhar para o espelho, uma coisa era clara. Minha vida como eu conhecia estava acabando. O que viria agora? O que eu poderia fazer? Eu me perguntava o que a Umbanda diz sobre o lobisomem, ou se haveria uma cura lobisomem-Umbanda. A noite se estendeu e com ela meu destino. O destino da besta e do homem, que tentava se agarrar à última fagulha de humanidade. Eu não sabia como, mas tinha que fugir. Fugir de mim mesmo. Fugir da sombra do que estava me tornando, da lenda lobisomem Umbanda que eu era. A dor me atingiu com uma força quase palpável. O frio que antes estava restrito ao ambiente, agora se espalhava pelo meu corpo, tomando conta de cada fibra do meu ser. O suor escorria pela minha testa e eu sentia a temperatura do meu corpo mudar, como se algo estivesse se rompendo por dentro. A agonia na minha mão esquerda era apenas o início. Quando os ossos começaram a estalar e se rearranjar, eu não pude mais ficar sentado. Levantei-me abruptamente, meu corpo mais pesado do que nunca, as pernas vacilando sob o peso da transformação que estava começando a acontecer.
O medo não era mais uma ideia abstrata, mas uma sensação concreta, que se entranhava em minha pele, que me fazia tremer, um terror digno dos mitos lobisomem. Meu coração batia rápido, como um tambor de guerra, e cada batida parecia mais forte, mais incontrolável. A transformação não era mais uma questão de tempo. Ela estava acontecendo agora. Eu podia sentir meu corpo se distorcendo, os músculos e ossos se esticando, se curvando, se remodelando para algo que não parecia humano. O horror não vinha mais apenas da visão de minha mão, agora transformada em garras, mas do som. O estalo dos meus ossos, o ranger das articulações, o murmúrio da carne que se esticava e se tornava mais rígida, como se eu estivesse virando escombros. Cada movimento que eu tentava fazer parecia me puxar mais para um abismo sem fundo, rumo a uma lobisomem na Umbanda, mitos e verdades e a transformação completa. Eu olhei novamente para o espelho. A visão foi como um soco no estômago. Minha pele estava mais escura, áspera ao toque, coberta por uma camada de pelos finos que eu não reconhecia. O reflexo no espelho me mostrava um ser que, embora ainda fosse eu, não era mais meu. A humanidade que restava em mim era uma sombra, um fio tênue prestes a se romper. Meus dentes se alongaram, se afiaram, transformando-se em presas afiadas. Eu pude ouvir o som de meus dentes se esticando e crescendo. Um rosnado baixo e gutural escapou da minha garganta. Uma manifestação da besta que se escondia dentro de mim, tentando sair, tentando se libertar. Que força do lobisomem na Umbanda era aquela? Eu me perguntava se lobisomem na Umbanda é considerado espírito obsessor. Os flashes de imagens violentas que se aglomeravam na minha mente eram cada vez mais intensos. Eu via cenas de caos, de selvageria, mas também via algo mais. Era como se minha visão experimentando cada fibra dela, sentindo as habilidades de lobisomem se acentuarem. Olhei para a janela, tentando me concentrar na paisagem lá fora, na chuva que caía, tentando me ancorar na realidade, na lógica que tanto me definira. Mas a realidade estava se desfazendo diante dos meus olhos. As imagens que antes eram nítidas agora estavam se distorcendo, se fragmentando. As sombras, que antes eram simples formas, agora pareciam tomar vida própria, movendo-se em minha direção, como entidades. O ambiente estava se tornando cada vez mais opressor. Eu sentia que estava começando a enlouquecer, como se minha mente estivesse se fragmentando, se dissipando em um vazio sem fim, em escombros de pensamentos. Não havia mais controle. A transfiguração estava tomando conta de mim de uma forma que eu não poderia evitar. Foi então que, no meio da confusão mental e do silêncio ensurdecedor, o telefone tocou. Eu pulei, o som abrupto e invasivo, como se fosse um aviso vindo de outro mundo, um chamado urgente. Rafael, a única pessoa que ainda me via como humano, a única que talvez ainda pudesse me ajudar, que talvez soubesse como lidar com um lobisomem, ou pelo menos com um amigo que se transformava. Mas eu sabia que não era mais a mesma pessoa. Eu não sabia se deveria atender. O medo de que ele visse o que eu estava me tornando, o que estava acontecendo com meu corpo e minha mente, era esmagador. Eu não queria que ele visse. Não queria que ele soubesse. As curiosidades sobre lobisomem na Umbanda eram muitas, mas a curiosidade sobre mim era o que mais me aterrorizava. Mas com um esforço sobre-humano, peguei o telefone. A voz de Rafael, através da linha, parecia distante, como se estivesse vindo de outro lugar, de outra realidade. Sua preocupação era evidente. Marcelo, você está bem? Você parece pálido. O que está acontecendo com você? Suas palavras eram como facas, cortando o silêncio que havia se instalado em meu corpo e em minha mente fragmentada. Eu tentei responder, mas minha voz falhou, um guincho rouco preso na garganta. Eu estava tremendo, minha respiração estava ofegante, e eu sabia que ele podia ouvir isso. A mentira, a fachada de normalidade, estava se desmoronando, e a verdade que eu não queria enfrentar estava prestes a se revelar. Eu estou só um pouco cansado, Rafael. Não se preocupe,
Minhas palavras saíram trêmulas, quase inaudíveis, uma súplica desesperada para que ele acreditasse. Eu estava tentando desesperadamente esconder o que estava acontecendo, mas sabia que ele não acreditaria. Não poderia acreditar, não agora. Eu sentia a dor nos meus ossos, a pressão crescente em minha pele. Eu sentia o meu corpo se tornando mais forte, mais selvagem, com as habilidades de lobisomem se manifestando. Eu queria gritar, mas as palavras não saíam. Apenas rosnados baixos e guturais escapavam de minha garganta, e eu sabia que ele estava ouvindo. Como identificar um lobisomem na Umbanda? Sua mente racional talvez já estivesse perguntando. Rafael não dizia nada por um momento. O silêncio entre nós era ensurdecedor, carregado de uma tensão densa. Eu sabia que ele sentia o perigo. Sentia que algo estava errado, mas não conseguia entender o que estava acontecendo comigo ou o que a Umbanda diz sobre transformação em lobisomem. E eu não sabia se queria que ele entendesse. A verdade era que eu não conseguia mais me controlar. O que eu estava me tornando estava se tornando maior do que eu, mais forte, mais feroz. Eu senti os pelos em meu pescoço crescerem ainda mais, eriçando-se, e a dor da transformação me paralisava. Meu corpo estava mudando para sempre, uma transfiguração monstruosa. Quando o trovão estrondou, eu me encolhi involuntariamente, meu reflexo animal surgindo sem aviso, uma reação primitiva. A cada som, a cada movimento, eu me tornava mais consciente do que estava acontecendo, do meu novo papel no mundo. Foi então que, poucos segundos depois do trovão, ouvi uma batida forte e repetida na porta do meu quarto, misturada à voz ansiosa de Rafael chamando meu nome. Ele não esperou por uma resposta. O som da fechadura, já frágil, estalou com violência. Ele havia arrombado a porta. Rafael havia entrado impelido por um turbilhão de preocupação. Ele estava ali, imponente no batente, e por um instante o tempo pareceu congelar. Ele percebeu. Ele viu. Não havia mais como esconder. Ele havia notado as marcas em meu pescoço, mesmo com a maquiagem e a tentativa apressada de disfarce. Seus olhos se arregalaram. Ele não se importava mais com as explicações banais que eu tentava forjar. Marcelo, você está mentindo. O que é isso? O que está acontecendo com você? Sua voz era uma mistura de medo, confusão e uma urgência crescente. Como se proteger de lobisomem segundo a Umbanda? Talvez ele se perguntasse, sem saber que o lobisomem era eu. Foi então que perdi o controle. Eu gritei, um grito primal, uma mistura indizível de dor e fúria, e empurrei Rafael para fora do quarto, com uma força que me surpreendeu, lançando-o para trás. Bati a porta do quarto com uma força brutal, o som seco e final ecoando pelo apartamento. Um som tão definitivo quanto a perda da minha humanidade. Rafael, do outro lado, estava atordoado e assustado, mas eu não podia mais controlar o que estava acontecendo comigo. Eu era a besta agora, e ela estava tomando conta de mim. Uma fera que vivia a história do lobisomem na Umbanda. Minhas crenças umbandistas estavam em xeque diante da realidade. Caí no chão, ofegante, exausto, e a transformação se acelerava implacável. Eu não sabia para onde ir nem o que fazer. Só sabia que eu estava perdido, consumido pelo lobisomem, uma criatura de lendas e mitos, uma nova entidade umbanda forjada em agonia. O desespero me corroía, e eu me entregava ao vazio sem fim da minha nova existência. A jornada de Marcelo está apenas começando, e a cada batida do seu coração transformado, a linha entre o homem e a besta se torna mais tênue. Será que ele encontrará o controle que tanto busca, ou a fera o consumirá por completo? Você também está sentindo essa energia lobisomem umbanda pulsando? Não perca os próximos capítulos dessa saga sombria. Curta, compartilhe este vídeo com seus amigos e se inscreva no canal Sombras do Terror para mergulhar ainda mais fundo nos mistérios do oculto e descobrir o que espera por Marcelo. Qual seu palpite sobre como ele vai lidar com essa transfiguração monstruosa? Deixe seu comentário. O suor frio grudava em minha pele, ainda mais intenso do que o dia anterior, uma camada pegajosa de pavor e doença.
A pressão em meu peito não diminuía, como se o próprio ar estivesse se tornando mais denso a cada respiração ofegante, quase sufocante. A cama parecia pequena demais para o peso da transformação que me esmagava, um fardo colossal de carne e desespero. A dor não era mais apenas física, ela era mental, emocional, dilacerante, um estilhaçamento da minha própria alma. A metamorfose estava mais avançada agora, uma presença constante que pulsava em cada célula do meu corpo, uma agonia inominável. Eu olhei para o espelho quebrado, os pedaços de vidro, refletindo um homem que não era mais eu, mas sim fragmentos distorcidos de uma identidade em ruínas. Minha imagem estava distorcida, os traços que me definiam desaparecendo, dando lugar a algo mais sombrio, mais animal. O reflexo no espelho era uma versão de mim mesmo, mas uma versão em que a humanidade já não se reconhecia, uma lobisomem umbanda, características cada vez mais evidentes. Eu me perguntava se aquilo era um pesadelo ou a terrível verdade sobre lobisomens. Eu tinha tentado ignorar os sinais, tentando manter a racionalidade, a lógica que me definia como estudante de filosofia. Mas agora não havia mais como esconder o que estava acontecendo. As unhas se alongavam, garras afiadas e negras que rasgavam a pele de meus dedos. Os pelos cresciam mais espessos e visíveis, uma cobertura animalesca que me causava repulsa. Meus olhos, que antes tinham um tom castanho comum, agora estavam tingidos de um âmbar profundo, brilhando com uma luz selvagem que eu não conseguia controlar, um fogo primal. Eu olhava para eles e era como se não reconhecesse aquele ser. Um grunhido baixo escapava da minha garganta, um som primal, completamente alheio à minha vontade. O pânico tomou conta de mim, e eu me vi lutando para conter a onda de terror que ameaçava me engolir por completo, a negação sendo um escudo cada vez mais frágil. A inquietude me consumia. Mas havia algo mais, algo que eu tentava ignorar com todas as minhas forças, uma ilusão de controle. O medo de que eu fosse perder o controle sobre minha própria mente, que a fragmentação do meu ser fosse total. Eu estava me tornando outra coisa, algo que não poderia entender, algo que não queria ser, uma criatura de mitos lobisomem. Cada mudança em meu corpo parecia arranhar minha alma, deixando uma cicatriz profunda em cada pensamento, cada ideia que eu tinha sobre quem eu era, sobre a humanidade que se esvaía. E ainda assim, eu tentei continuar. Levantei-me do chão, um esforço físico que me parecia mais pesado a cada dia, como se minha própria carne fosse um fardo de chumbo. O olhar no espelho me aterrorizava, mas eu precisava sair daquele quarto. Precisava fazer com que tudo parecesse normal, como se nada estivesse errado. Porque se eu mostrasse ao mundo o que estava acontecendo, não havia mais volta. Eu sabia disso. Eu sabia que a transformação era irreversível, que não haveria cura para lobisomem na Umbanda fácil, se é que existiria. A agonia era constante. Ouvi a batida na porta. Um som nítido, insistente, que ecoou pelo apartamento e ressoou em meus ossos. Rafael, meu amigo. Ele estava sempre preocupado comigo, sempre ali quando eu precisava de ajuda. Mas agora o que eu faria? Eu não poderia deixar que ele visse o que eu estava me tornando. Eu não poderia, não importava o quanto ele fosse meu amigo. Não podia deixar que ele soubesse. Não poderia deixar que ele visse o que a transformação estava fazendo comigo. A ideia de como lidar com um lobisomem era impensável, especialmente quando se tratava de mim. Respirei fundo, tentando esconder o pânico que se formava dentro de mim. Uma corrente gelada que me subia pela espinha. Passei as mãos no rosto, tentando disfarçar as marcas visíveis da transformação, tentando esconder as garras que cresciam nos meus dedos, que pulsavam sob a pele. Minha voz soou rouca quando eu falei, uma raspagem áspera que mal se assemelhava ao meu tom habitual. Estou bem, Rafael. Apenas um pouco cansado, nada demais, disse, forçando um sorriso que certamente não parecia convincente. Mas ele precisava acreditar.
Eu precisava que ele acreditasse para manter a minha ilusão. Ele entrou, e seu olhar imediatamente pousou em mim, escaneando cada detalhe, cada tremor. Eu vi o que ele estava pensando. A preocupação estampada em seu rosto estava além do comum, misturada a um crescente medo. "Marcelo, você não está bem", ele disse, os olhos fixos nas marcas que começavam a se revelar em meu pescoço, apesar da maquiagem e do disfarce apressado. "Você está diferente." Ele provavelmente se perguntava como identificar um lobisomem na Umbanda sem saber que a resposta estava bem à sua frente. Eu tentei sorrir, mas meu corpo inteiro estava em guerra comigo, uma dissonância terrível entre minha vontade e a emergência da besta. Eu senti as garras de minhas mãos se pressionando contra a palma, como se quisessem sair a qualquer momento, furar a carne. Meus dentes, ainda mais afiados, pareciam pressionar minha mandíbula, uma dor surda, mas constante. Eu me sentia invadido, tomado por uma força que não podia controlar, uma energia lobisomem que me consumia. "Não é nada, Rafael. Só um gato, sabe?" Me arranhou. A mentira saiu mais fácil do que eu esperava, mas havia algo em meu olhar que não podia ser disfarçado. A dúvida nos olhos de Rafael era nítida. Ele não acreditava. As diferenças entre lobisomem e outros espíritos na Umbanda não eram o que o preocupava, e sim a minha própria transformação. Ele deu um passo à frente, mais perto, os olhos fixos nas minhas mãos tremendo, nas marcas visíveis de transformação. "Marcelo, o que é isso? Você está..." Ele começou, mas a frase ficou presa na garganta dele, como se o medo o tivesse paralisado, como se a realidade fosse demais para sua mente racional. "Marcelo, o que está acontecendo com você?" Ele não estava mais cético, estava assustado. Eu não queria ouvir. Não queria que ele soubesse a verdade. O som da minha própria respiração, agora ofegante e rouca, parecia ecoar em minha cabeça, um som que não era totalmente humano. Eu estava perdendo o controle. Eu podia sentir a besta dentro de mim, sempre à espreita, pronta para tomar a dianteira, para revelar todas as características e habilidades de um lobisomem. E Rafael estava tão perto da verdade. Se ele soubesse... Não, eu não podia permitir. Que mitos e lendas sobre lobisomem ele conhecia? E como reagiria ao me ver? O pânico tomou conta de mim. Eu precisava sair. Precisava me afastar. Mas não conseguia me mover. O peso da transformação estava esmagando meu corpo, tornando cada músculo rígido, cada articulação dolorida. Meu reflexo no espelho me mostrava uma versão de mim que parecia quase irreconhecível, a visão do lobisomem em sua ascensão. O terror se alastrava por cada poro da minha pele. Uma sensação de putrefação de minha humanidade que se tornava mais forte a cada segundo. "Rafael, sai daqui!" Minha voz saiu rouca, estranha, como se não fosse minha. Um rosnado, quase animal, se misturou com minhas palavras, gutural e ameaçador. Meu corpo começou a tremer incontrolavelmente, os músculos se contraindo, a pele se esticando com mais força. As garras cresceram visivelmente e os pelos se espalharam por meus braços, mais espessos agora, mais evidentes. Eu não consegui mais me controlar. Eu me debatia, agarrando meu próprio corpo como se tentasse impedir o inevitável, a completa lobisomem na Umbanda e a transformação. "Marcelo, você não está bem. Eu posso te ajudar, mas precisa me dizer o que está acontecendo", Rafael disse, sua voz carregada de medo, mas ainda com uma ponta de desespero e lealdade. Mas eu não queria mais ouvir. Eu não queria mais saber. Eu precisava que ele fosse embora. Preciso que ele saísse. "O que você não sabia sobre lobisomens na Umbanda?" Eu pensava, e agora ele estava prestes a descobrir aterrorizado. A dor aumentou, uma onda de fogo líquido correndo por minhas veias. A transformação se acelerou, e minha mente começou a fragmentar-se em escombros de pensamentos lógicos. Não havia mais espaço para Marcelo. Não havia mais espaço para o homem que eu fui. O ser que me olhava no espelho era algo diferente, algo que eu não conseguia controlar. A besta, a criatura dentro de mim, estava à beira de tomar conta de tudo.
uma possessão lobisomem que se consumava. Eu empurrei Rafael para fora do quarto, batendo a porta com força, o som do impacto ecoando pelo silêncio opressor da casa. Um som final, definitivo. Eu fiquei ali, parado, respirando pesadamente, o pânico crescendo dentro de mim. Eu estava sozinho agora. Sozinho com a besta. Sozinho com a dor. E sabia que não havia mais retorno. Nem mesmo a Umbanda e lobisomem. Um guia para iniciantes poderia me ajudar naquele momento de desespero. Eu era a própria história do lobisomem. A dor continuava, uma pressão insuportável que me envolvia, me esmagava. Cada movimento meu parecia me aproximar mais daquilo que eu mais temia, perder-me completamente na besta que estava crescendo dentro de mim. Minha pele, ainda escura e áspera, estava agora coberta por pelos grossos, que se espalhavam em um ritmo alucinante, uma transfiguração medonha e incontrolável. Eu podia sentir a mudança em cada parte do meu corpo, como se ele estivesse sendo remodelado, reconstruído, não mais a minha imagem, mas a de algo primitivo, algo selvagem e bestial, algo que eu não conhecia, que eu não queria conhecer. Mas não havia mais como negar. Não havia mais como esconder o lobisomem que eu estava me tornando, nem a terrível verdade sobre lobisomens. A dor, que antes parecia limitada a certos pontos do meu corpo, agora se espalhava por todo o meu ser, uma agonia incessante. Meus ossos estalavam com uma violência que me fazia querer gritar, mas eu sabia que se gritasse, a fera dentro de mim se libertaria por completo e eu perderia a última fagulha da minha humanidade. Eu sentia uma pressão crescente nos meus dentes, como se eles estivessem tentando se expandir, tentando se transformar em presas afiadas. E como se tudo isso não fosse o suficiente, um calor intenso começava a invadir minhas veias. Como se o próprio sangue estivesse se transformando, se tornando mais quente, mais denso, mais selvagem. A energia lobisomem pulsava em mim, impulsionando a lobisomem na Umbanda e a transformação. Era impossível continuar fingindo. Eu não podia mais esconder a verdade. As garras se tornavam mais visíveis e proeminentes, e a dor nos meus ossos só aumentava. Eu sentia minha mente se fragmentar, os pensamentos lógicos se desfazendo em um caos de instintos. O medo me consumia, mas havia algo mais. Algo que eu não queria enfrentar, mas que estava lá, me observando. O instinto. O desejo de correr, de caçar, de destruir tudo ao meu redor. Era um impulso primitivo, uma força mais forte do que a minha razão, mais forte do que minha humanidade. As características do lobisomem eram agora minhas, e eu não sabia como resistir. Eu estava me tornando desumano. Eu sabia que precisava sair. Eu precisava fugir antes que a transformação se completasse, antes que eu me perdesse de vez. Mas o simples ato de tentar andar era uma luta. Cada passo era uma batalha contra o meu próprio corpo. Minhas pernas tremiam, meus braços estavam mais fortes, mais longos, mas ao mesmo tempo mais pesados, mais difíceis de controlar. O corpo estava em guerra contra a minha mente. Eu não queria ser aquilo. Eu não queria me transformar nisso. Mas não havia mais escolha. A história do lobisomem na Umbanda, que eu talvez um dia estudara, agora era a minha própria sina. Olhei para a janela. A chuva caía lá fora, com uma fúria quase tão grande quanto a tempestade que se formava dentro de mim. O som da água batendo contra o vidro parecia um eco distante. Mas o que realmente me assustava não era a tempestade, mas o que me esperava. Eu não sabia para onde iria, mas sabia que não podia ficar mais naquele lugar. A minha própria casa, o meu próprio quarto, já não eram seguros. O espaço que antes parecia tão familiar, agora estava se tornando uma prisão, um lugar de desolação e perigo iminente. Minha fuga era uma clandestinidade necessária. A porta rangeu levemente antes de se abrir, revelando a silhueta de Rafael. Ele me olhou com preocupação, mas também com algo mais, algo que eu não queria ver. Medo. Ele sentia. Ele sabia que algo estava errado. O que eu poderia fazer?
Como poderia esconder o que estava acontecendo? Não havia mais como disfarçar. Ele veria a besta que eu estava me tornando, o lobisomem que eu era. Ele veria os sinais de que alguém é lobisomem e eu não poderia protegê-lo dessa visão aterrorizante. Marcelo, você está bem? Sua voz soou distante, mas ao mesmo tempo era impossível ignorar a tensão que havia nela. Ele sabia. Ele já sabia que algo não estava certo. Seus olhos estavam fixos nas minhas mãos, nas garras que começavam a se formar, nos pelos que cresciam rapidamente. Ele viu o que estava acontecendo e a dúvida em seu olhar me destruiu. Eu tentei sorrir, mas era um sorriso fraco, forçado. Eu sabia que não poderia mais esconder nada. Rafael, eu só preciso de um pouco de ar. Eu tentei falar com calma, mas minha voz saiu rouca, distorcida pela dor. Eu sabia que ele não acreditava. Sabia que ele sentia o que estava acontecendo. A cada palavra, eu sentia a transformação me dominando mais e mais. A cada respiração, a besta dentro de mim ficava mais forte. Eu me perguntava se ele tinha alguma ideia sobre como identificar um lobisomem na Umbanda. Ele não se afastou. Ao contrário, deu um passo à frente, seus olhos fixos em meu pescoço, nas marcas que eram visíveis agora. Eu podia sentir o medo crescer nele e isso me fez querer sair dali mais rápido. Eu precisava fugir. Precisava sair antes que a transformação fosse completa, antes que a besta que me tomava de vez tomasse conta de tudo. O que a Umbanda diz sobre transformação em lobisomem? Eu não queria que ele soubesse a resposta vinda de mim. Minha mentira era inútil. Marcelo, o que está acontecendo com você? Por favor, me diga. Rafael disse, sua voz carregada de uma mistura de medo e preocupação. Eu queria gritar, mas sabia que se o fizesse, ele veria. Ele veria a minha dor, a minha transfiguração. Ele veria a besta que estava tomando conta de mim. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu me via como um lobisomem, uma lenda urbana ganhando vida. Eu não sabia o que estava fazendo. O instinto foi mais forte. Com uma força descomunal, empurrei Rafael para fora do quarto, batendo a porta com violência. Ele caiu, atordoado, e eu fiquei lá, parado, respirando pesadamente, as mãos agora transformadas, as garras visíveis. Eu queria pedir desculpas, queria dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que não seria. Não mais, eu estava perdendo o controle e não havia mais como voltar atrás. A fuga havia começado. Eu precisava correr, fugir de tudo. Fugir de mim mesmo, fugir de ser uma presa. Sem pensar, me lancei para a janela. O vidro se estilhaçou sob meu impacto, estilhaços voando, e eu caí no beco úmido, a chuva caindo implacável sobre mim. O peso da transformação me fazia sentir cada movimento, cada músculo se distorcendo à medida que corria pelas ruas, minha mente quase perdida. Eu estava indo para o único lugar onde poderia encontrar alguma resposta, alguma forma de salvação. O terreiro de Umbanda. Mas para isso eu precisaria de proteção lobisomem. A fuga era a única escolha. A única coisa que eu podia fazer para escapar da criatura que me tornava, do lobisomem que eu era. Mas eu sabia que mesmo ali não seria seguro. Havia uma presença atrás de mim, uma ameaça que não podia ignorar. O caçador. Ele estava me seguindo. Eu sentia a caçada, os rastros que deixava na umidade. Eu era a caça e ele o perseguidor. Mas agora não havia mais tempo para pensar. A única coisa que eu sabia era que eu tinha que continuar correndo, continuar fugindo, antes que a besta dentro de mim tomasse conta de tudo, antes que a perseguição me alcançasse. O silêncio ensurdecedor da madrugada era quebrado apenas pelo meu próprio desespero e pelo som implacável da chuva. Minha jornada havia se tornado a história do lobisomem. A chuva não dava trégua. Cada gota parecia se transformar em um chicote gelado, açoitando minha pele já marcada pela transformação, uma dor penetrante que se somava à exaustão. Eu corria, mas o cansaço não diminuía. A cada passo, a dor aumentava, e o peso da transformação parecia se tornar mais insuportável, um fardo de carne e pavor. Eu sabia que não tinha muito tempo,
que a besta dentro de mim clamava por liberdade, por uma possessão lobisomem completa. Minha respiração ofegante se misturava com o som da chuva, criando um ruído ensurdecedor, quase como se o mundo inteiro estivesse em silêncio, me observando enquanto eu fugia. Mas o que eu estava fugindo exatamente? De mim mesmo? Da besta que me consumia? Ou do caçador que estava atrás de mim? Uma sombra implacável pronta para me destruir. Eu sentia a perseguição, os rastros invisíveis que ele seguia em meio à tempestade. Minha corrida era a fuga desesperada de uma presa. O medo se alastrava em meu peito, um pânico gelado que subia pela espinha, mas havia algo mais agora. Algo que, até aquele momento, eu não queria enfrentar, uma perturbação profunda. A sensação de estar sendo observado, de que o universo ao meu redor estava se fechando, me prendendo em um destino inominável que eu não conseguia compreender. Cada sombra que eu passava, cada árvore que balançava ao vento, parecia sussurrar algo. Um presságio, talvez, ou um aviso de que eu estava indo para o lugar certo ou para o errado. Mas a verdade era que eu não sabia. Eu só sabia que precisava de ajuda, de alguma forma de proteção lobisomem, de um refúgio. E o terreiro de Umbanda, um lugar de crenças Umbanda, era o único que ainda me dava algum tipo de esperança. Talvez lá eu encontrasse respostas para o que é um lobisomem na Umbanda, ou como a Umbanda explica o lobisomem. Eu avistei a entrada do terreiro entre as árvores frondosas, quase como se fosse um alívio em meio ao caos da minha própria mente. O cheiro de ervas e incenso me atingiu em cheio, como um bálsamo para minha alma atormentada, uma promessa de algo que poderia curar a dor que eu carregava, ou ao menos oferecer uma cura lobisomem Umbanda. O terreiro estava quieto, em silêncio, como se aguardasse minha chegada, um santuário de ancestralidade. Eu me aproximei cautelosamente, meus pés pesados na terra molhada, sentindo a umidade penetrar meus ossos. A cada passo, o peso da transformação parecia diminuir, mas a tensão continuava a se acumular, um nó na garganta. Eu sabia que dentro daquele espaço, os mistérios e as respostas que procurava poderiam me libertar ou me condenar ainda mais. O santuário estava diante de mim, mas eu não sabia o que ele realmente significava. Quando entrei, a escuridão me envolveu momentaneamente, como se o próprio terreiro estivesse me acolhendo nas sombras. O ar estava denso, carregado de um peso místico que eu mal podia compreender. Uma energia palpável. As velas acesas ao redor do altar central, adornado com imagens de orixás e oferendas, projetavam sombras longas e dançantes nas paredes de taipa, criando um jogo de luz e escuridão que parecia refletir minha própria alma, em conflito, em transfiguração. Eu me sentia perdido, ainda mais do que antes. O medo da transformação, da besta que eu carregava dentro de mim, era quase tangível, uma presença constante. Mas havia também uma sensação estranha de acolhimento, uma energia quente que me envolvia, um encanto sutil. Eu sabia que talvez, naquele lugar, eu encontraria a cura ou uma forma de controle. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida me corroía. E se não fosse o que eu esperava? E se fosse ainda mais perigoso do que ficar escondido em meu quarto, com minha própria transformação me destruindo? Eu me perguntava sobre a força do lobisomem na Umbanda e se eu conseguiria lidar com ela. A música suave dos atabaques cortou o silêncio. Um ritmo ancestral que parecia vibrar com a energia do próprio terreiro. Um som que falava de história do lobisomem nas tradições da Umbanda. Eu fechei os olhos por um momento, tentando me concentrar, tentando sentir algo além do pânico que ainda me dominava, tentando encontrar uma fresta de paz. O cheiro de incenso e ervas ainda estava no ar, mais forte agora, quase inebriante. O silêncio do terreiro contrastava com a tempestade lá fora, criando uma quietude interna, mas ainda tensa. Eu me sentia em outro mundo, em um limbo entre a dor da transformação e a esperança de encontrar uma resposta. Cada passo que eu dava parecia me aproximar de algo mais profundo, mais misterioso.
Minha jornada estava se tornando parte de um guia completo sobre lobisomem na Umbanda. Foi então que vi uma figura se mover nas sombras. Um ruído sutil, o arrastar de um tecido talvez, ou um leve murmúrio indistinto chamou minha atenção. Zé, o velho iniciado, com sua presença calma e imponente, estava sentado em um canto, observando-me com olhos penetrantes, cheios de uma sabedoria ancestral. Sua expressão era de preocupação, mas também de uma compreensão profunda, uma sabedoria que vinha de anos dedicados ao terreiro, de experiências que eu não podia compreender. Ele me observava, mas não fez nenhum movimento, apenas um aceno leve com a cabeça, como se me convidasse a continuar, a aceitar aquele espaço. Ele parecia ter visto muitos casos de lobisomem na Umbanda. Foi então que ela apareceu, com uma leveza que contrastava com a densidade do ar. Um aroma mais acentuado de benjoim e arruda precedeu sua chegada. Luana. A Babalorixá, a mulher que possuía o conhecimento dos mistérios que eu procurava, estava ali, emergindo lentamente das sombras. Ela se movia com uma calma que contrastava com o turbilhão que se passava dentro de mim. Seus cabelos brancos e longos se moviam suavemente, como se dançassem com a brisa que passava pelas árvores ao redor do terreiro. Ela usava roupas simples, brancas, mas adornadas com colares de contas coloridas que pareciam brilhar com uma energia sutil, quase mística. Sua presença era tranquilizadora, como se ela tivesse o poder de acalmar as tempestades mais violentas, como a que eu carregava dentro de mim. Eu olhei para ela, tentando encontrar alguma resposta, alguma forma de controlar o pânico que ainda me dominava. Ela se aproximou lentamente, e seus olhos castanhos e profundos me fitavam com uma calma que, de algum modo, me fez sentir um pouco menos perdido. Eu sabia que ela tinha o poder de me ajudar, mas o medo do desconhecido ainda estava lá, prendendo-me em uma prisão de incertezas. Eu me questionava sobre a proteção Umbanda e se ela seria suficiente contra o que eu estava me tornando. Você está em segurança agora, filho, disse ela, com uma voz suave, mas firme, como se suas palavras tivessem o poder de dissipar a tensão no ar. Eu sou Luana e você está no terreiro que pode ajudá-lo. Suas palavras foram como um alívio imediato, mas a dúvida ainda pairava sobre mim. Eu não sei se posso ser curado. Não sei se posso controlar isso. Minha voz saiu trêmula e a angústia que me consumia fazia minha respiração se tornar irregular. Eu pensava em todas as lendas de lobisomem na Umbanda e me perguntava qual o meu lugar nelas. Luana se ajoelhou à minha frente, colocando a mão sobre meu ombro. O toque dela era quente e firme, infundindo uma estranha calma. A transformação que você vive não é uma maldição, Marcelo. É um caminho. E todo caminho pode ser dominado, se você aprender a respeitar as forças que o regem. Ela falava sobre o simbolismo do lobisomem na Umbanda, força e transformação. Ela falou com uma calma que, de algum modo, me trouxe uma sensação de esperança. Mas também sabia que a luta ainda estava longe de terminar. Eu estava apenas começando a entender o que significava estar naquele terreiro, o que significava a Umbanda e o que significava ser uma criatura como eu. Eu não sabia como, mas eu teria que aprender. Eu teria que confiar em algo além de mim, além do que minha mente racional conseguia compreender. O papel do lobisomem na cultura popular brasileira era familiar, mas o que ele seria na Umbanda? Eu precisava aprender os rituais Umbanda para minha proteção. A chuva lá fora continuava, uma batida monótona e incessante, mas dentro de mim algo começou a mudar. A tensão não desapareceu, mas um fio de esperança, uma centelha de entendimento se acendeu dentro de mim. Eu poderia aprender a controlar isso. Eu poderia aprender a dominar a besta que agora fazia parte de mim. Mas para isso eu precisaria confiar. Confiar na Umbanda. Confiar nos ensinamentos que Luana e Zé tinham a oferecer. Eu estava pronto para seguir o caminho que me foi mostrado, pronto para buscar a espiritualidade lobisomem, os rituais Umbanda para me proteger.
Um relâmpago distante iluminou brevemente a entrada do terreiro, e por um instante jurei ter visto uma silhueta alta e ameaçadora se misturando às árvores da mata. Um predador silencioso, o caçador. A perseguição não havia cessado. A chuva não dava descanso, martelando o telhado do galpão de madeira com uma fúria quase sobrenatural. Cada gota parecia um aviso, como se o próprio tempo estivesse se comprimindo ao redor de mim, preso entre o som incessante da tempestade e os ecos da transformação que ainda se processava em meu corpo. Eu estava no terreiro, mais especificamente no galpão anexo, mas a sensação de segurança que esperava encontrar era, de algum modo, ilusória. O medo não se dissipava. Ele se misturava com a tensão crescente que me consumia por dentro. Eu estava em um lugar de proteção, sim, mas eu sabia que a tempestade que havia começado em minha alma ainda não havia terminado, e que a história do lobisomem que eu estava vivendo se tornava mais violenta e premente. Os atabaques, antes calmantes, agora soavam como tambores de guerra em minha mente. O som parecia mais intenso à medida que a transformação se intensificava. Cada batida, no ritmo dos tambores, ressoava nos meus ossos, amplificando a dor e a confusão. As características e habilidades de um lobisomem que surgiam com selvageria bruta. Eu podia sentir a besta dentro de mim, mais forte, mais viva, a cada batida. Uma criatura monstruosa tentando emergir, rompendo as últimas amarras. Era uma batalha constante, uma guerra interna que eu não sabia como vencer. A parte humana de mim gritava por controle, por uma resistência desesperada, mas a parte animal, que tomava conta de meu corpo, tinha uma força avassaladora, uma vontade que eu não podia mais ignorar. Fui interrompido pelos passos pesados que se aproximavam do galpão. O som era distinto, familiar. Não era o som dos pés de Zé ou Luana, era mais pesado, mais implacável. O ranger de uma porta velha, pesada, quase engolida pela umidade e pelo tempo, ecoou brevemente, abafando por um instante o som da chuva. Uma corrente de ar frio invadiu o galpão, carregando um cheiro diferente. Metal, pólvora e um rastro humano denso, ameaçador. O cheiro da chuva misturou-se ao odor metálico da minha própria transformação, criando uma aura de tensão ainda maior. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Uma onda de pânico me percorreu, minha respiração se acelerou. Algo estava errado, algo se aproximava. Era como se o mundo tivesse parado por um instante, e em seguida, tudo voltasse a se mover com uma intensidade crescente. A perseguição havia me alcançado. Eu me virei, sentindo o instinto, a besta dentro de mim, ficar ainda mais alerta, uma fúria crescente. A figura que entrou no galpão era alta, imponente, com um rosto marcado por cicatrizes profundas que falavam de anos de batalhas e caçadas. Era Jorge. Eu o reconheci imediatamente, antes mesmo de vê-lo por completo. O caçador implacável. O homem que não se contentaria até me ver destruído, até ver o fim do lobisomem. Ele era a própria personificação da proteção contra lobisomem, mas para mim, a morte, o extermínio de minha nova existência. Ele entrou sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo, os olhos fixos em mim, com uma frieza que me fez engolir em seco. Sua expressão estava impassível, como se ele não sentisse nada, como se a missão que o trazia ali fosse apenas mais uma tarefa a ser cumprida. Mas a raiva que emitiam seus olhos penetrantes era palpável, uma chama fria e mortífera. Ele sabia o que eu era, e ele não tinha a menor intenção de me deixar viver. Seu olhar ferino era inesquecível. Como um caçador de criaturas sobrenaturais, ele não faria distinções. "Sua hora chegou, criatura!" ele disse, a voz grave e ameaçadora, quebrando o silêncio com uma violência inesperada. O som de sua voz, carregado de ódio e promessas de destruição, me fez dar um passo para trás, sentindo os instintos animalescos tomarem conta de mim. O desejo de atacar, de lutar, estava em cada célula do meu corpo, uma resposta primitiva à ameaça do predador.
Mas algo dentro de mim se rebelava contra isso. A luta era iminente, mas eu ainda não sabia se estava preparado para o que vinha a seguir. A carnificina que se anunciava era terrível. A transformação, que já havia consumido grande parte de mim, parecia agora estar se intensificando com a presença de Jorge. Eu sentia meus dentes se alongando mais, as presas emergindo com dor lancinante, a pele se tornando mais áspera, a respiração mais pesada, o cheiro de sangue se intensificando em minhas narinas aguçadas. O que antes era um rosnado abafado, agora era quase uma ameaça clara. Minha mente se fragmentava, lutando entre a humanidade que ainda restava e a besta que estava tomando conta de mim. Eu me perguntava o que acontece com um lobisomem na Umbanda após a transformação completa. Jorge avançou um passo após o outro, como se fosse um predador que já tivesse me marcado como sua presa. Eu podia ver a arma que ele carregava, o brilho do metal nas mãos enluvadas. Eu sabia que ele era implacável. Eu sabia que ele havia caçado muitas criaturas como eu, mas ao contrário de mim, ele não sentia medo. Ele sentia vingança. E, no fundo, eu sabia que ele não hesitaria. Ele estava ali para matar, para o combate final. Ele representava a derrota de tudo que eu tentava ser. O instinto de defesa me fez agir antes que eu pudesse processar completamente. Minha reação foi rápida, descontrolada, uma investida desesperada. Eu avancei em sua direção, mas a dor da transformação me atingiu com força, me fazendo parar por um momento, uma agonia que me rasgava por dentro. As garras saíram, estendendo-se, e o desejo de atacar se tornou irresistível. Mas a luta não foi apenas física. Eu lutava contra o medo de perder totalmente o controle, de me deixar levar pela fúria animalesca. Sons distantes de atabaques, vindos de algum lugar do terreiro, abafados pela chuva e pela intensidade do confronto, pareciam uma melodia sombria, um ritual de fundo para a minha própria metamorfose. Mas Jorge não era alguém que pudesse ser parado facilmente. Ele estava preparado para a luta. Os movimentos dele eram rápidos e precisos. Ele me esquivou com facilidade, desviando do meu ataque, e revidou com uma força brutal. Eu senti o impacto de seu golpe, um soco forte contra meu peito. A dor me atravessou, mas o efeito foi imediato. A besta dentro de mim se intensificou, reagindo à violência com ainda mais raiva, mais fúria. Eu caí de joelhos, sentindo a transformação acelerar. Meus ossos estalaram, se remodelaram com violência terrível, e a dor se espalhou por meu corpo em uma brutalidade visceral. A lobisomem na Umbanda. Aspectos positivos e negativos era agora uma realidade sombria em meu ser, uma completa desumanização. Mas a luta não era apenas física, ela era mental. Eu não queria me transformar completamente. Eu não queria ser a fera que Jorge via em mim, mas o instinto era mais forte. A dor me fez perder momentaneamente a razão. Com um rugido gutural, um uivo abafado de agonia e raiva, eu me lancei novamente contra ele, mais rápido, mais feroz. Meu corpo agora estava mais forte, mais ágil. A transfiguração completa não estava longe. O que é o lobisomem na Umbanda? A resposta estava ali, diante dele, em minha forma monstruosa, uma manifestação do oculto. Eu estava completamente fora de controle, e Jorge sabia disso. Ele recuou por um momento, avaliando a situação. Ele sabia que o momento da vitória estava próximo, a derrota de um ser sobrenatural. Eu estava perdendo a batalha contra a besta interior. Mas algo dentro de mim, algo humano, me fez parar por um breve instante. Eu não queria matar, não queria ser aquilo. Mesmo que a besta estivesse me controlando, ainda havia uma parte de mim que resistia, uma última fagulha de humanidade. Eu não sabia até onde isso iria, mas sabia que, naquele momento, meu destino estava sendo selado. Eu estava lutando para não ser completamente dominado pela fera. Mas o que eu faria depois? Como poderia lutar contra alguém como Jorge, que me caçava implacavelmente, que buscava a extinção de criaturas sobrenaturais? As crenças umbandistas sobre lobisomens eram meu único fio de esperança.
A luta que parecia ter começado com tanta violência agora estava em um impasse, uma pausa tensa em meio à carnificina e aos escombros do galpão. Eu olhei para ele, sentindo o peso de minha própria transformação. George, agora ferido, estava de joelhos, cambaleante, mas ainda vivo, seu olhar ainda ferino, ainda implacável. Eu estava em pé, mas o controle que eu tanto almejava ainda estava fora do meu alcance. O medo de me perder completamente continuava a se arrastar por minha mente, mas o caçador não parecia disposto a desistir. O embate estava longe de acabar. O lobisomem versus vampiro na Umbanda, quais as diferenças? Ele talvez se perguntasse, enquanto o lobisomem em questão era eu, a própria mitologia encarnada. O oculto estava revelado. A chuva, embora ainda forte, parecia ter diminuído um pouco. Sua fúria ensurdecedora cedendo lugar a um martelar constante, mas menos opressor. Os trovões, que antes eram estrondos de fúria primordial, agora soavam mais distantes, como se a tempestade estivesse finalmente começando a se afastar, deixando para trás um rastro de umidade e tensão. Mas dentro de mim, a tempestade não havia terminado. Ela estava apenas começando. A transformação que eu tinha tentado esconder com todas as minhas forças, a besta que me consumia, estava se tornando parte de mim, e não havia como voltar atrás. Eu sentia isso em cada fibra do meu ser, em cada batida do meu coração selvagem. A cada respiração ofegante, o instinto animal dentro de mim se tornava mais forte, mais presente. Mas agora, algo dentro de mim queria controlar isso. Algo dentro de mim ainda resistia, uma última fagulha de humanidade, e eu não sabia até onde essa resistência me levaria, nem se seria suficiente para dominar a fera. Luana e Zé estavam ao meu lado, e eu sabia que, apesar do medo que me consumia, eles eram minha única esperança. O terreiro, que antes parecia um lugar desconhecido, um mistério a ser decifrado, agora se tornava meu refúgio, um santuário, um lugar onde eu poderia finalmente encontrar algo que me faltava: controle. A transformação não era apenas física, ela era mental, emocional. E eu precisava de algo que me equilibrasse, que me mostrasse que havia uma maneira de viver com isso, sem me perder no processo. Eu precisava de uma aceitação profunda, de uma rendição à minha nova natureza. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação estranha dentro de mim. Uma sensação de que, ao aceitar o que eu me tornava, estaria, de algum modo, me entregando ao desconhecido, a um destino incerto. Minha mente ainda buscava como a Umbanda explica a lenda do lobisomem, e se existe cura para lobisomem na Umbanda. Luana se aproximou de mim, com a calma que sempre irradiava, uma serenidade que contrastava com o caos que me habitava. Sua presença era reconfortante, mas havia algo mais ali. Ela sabia o que eu estava enfrentando. Ela sabia que eu não era mais apenas um homem, Marcelo, o estudante. A besta estava em mim, e o controle era a única maneira de continuar vivendo, de encontrar alguma lucidez. Ela colocou uma mão sobre meu ombro, e o toque dela foi como um alívio para a dor que eu sentia, uma bênção sutil. A pressão em meu peito, que parecia insuportável, começou a diminuir. Não era cura, não ainda, mas era algo. Era o começo de um novo caminho, uma iniciação. Você tem a força dentro de você, Marcelo, disse Luana, sua voz suave, mas firme, como se as palavras que ela falasse tivessem o poder de acalmar a tempestade que ainda rugia dentro de mim. A força não está em lutar contra a transformação. Está em aprender a controlá-la, em encontrar o equilíbrio. Ela falava de um caminho de dominação, não de repressão. Eu me perguntava se a Umbanda tinha rituais de proteção contra lobisomem que pudessem me ajudar, ou se era tudo sobre a força interior. Eu não sabia se conseguia acreditar nas palavras dela. Meu ceticismo racional ainda lutava contra a realidade mística. Mas ao olhar para Zé, que estava sentado em silêncio, observando-me com seus olhos sábios e calmos, eu senti algo mais profundo. Algo que não podia ser dito, mas que estava presente, uma ancestralidade palpável. Ele sabia o que eu estava passando.
Ele tinha visto muitos passarem por algo semelhante, e o que ele transmitia era um tipo de sabedoria silenciosa, uma experiência de vida que eu mal compreendia, uma compreensão da espiritualidade lobisomem. Ele era a representação viva da história do lobisomem na Umbanda, origem e evolução de uma crença. Controlar a besta não é uma questão de força, Marcelo, disse Zé, sua voz profunda e calma, como o murmúrio de um rio antigo. É uma questão de compreensão. Compreender o que você é agora, não como uma maldição, mas como parte de sua jornada. Ele falava de um despertar, de iluminação, de uma metanoia. Ele me convidava a aceitar a transfiguração, a abraçar o lobisomem na Umbanda, mitos e verdades. Eu tentei entender suas palavras, tentei fazer sentido do que ele dizia, mas a confusão ainda reinava dentro de mim. A dor física, a transformação incessante, o medo de perder minha humanidade por completo, tudo isso era tão esmagador que eu mal conseguia pensar claramente. Mas por um momento, as palavras deles começaram a se infiltrar em minha mente, como se eu estivesse começando a enxergar algo além da dor, algo entre as trevas e a luz. Eu sabia que não podia mais lutar contra o que estava se tornando. Não podia mais ignorar o que era óbvio. A besta, o lobisomem que havia se instalado em meu corpo, era parte de mim. Mas havia mais em mim do que apenas a fera. Havia a pessoa que eu fui. E talvez o homem que eu ainda poderia ser. Talvez o controle estivesse nesse equilíbrio entre o humano e o animal. Talvez a cura não fosse apenas sobre parar a transformação, mas sobre aprender a viver com ela, sobre uma regeneração e renovação espirituais. Era o simbolismo do lobisomem na Umbanda, força e transformação em sua essência. Luana me olhou nos olhos e eu senti sua energia, seu poder, como se ela estivesse me transmitindo algo, algo que eu precisava compreender. A força está em você, Marcelo, ela repetiu, com a mesma firmeza gentil. Você pode controlar isso, mas para isso você precisa se entregar, não ao medo, mas à sua própria essência. Não era um exorcismo, mas uma purificação, uma catarse. Ela falava de uma salvação, de uma redenção. O silêncio entre nós foi pesado, carregado de expectativa. Eu me sentia dividido, incapaz de decidir entre o medo avassalador e a necessidade urgente de encontrar algum tipo de equilíbrio, de calmaria. Mas naquele momento, algo dentro de mim mudou. O medo que antes dominava deu lugar a algo mais forte, mais profundo, a aceitação. Uma fé tênue, uma crença em um caminho. A dor ainda estava lá, ainda me consumia, mas agora havia um fio de esperança. Uma promessa de que eu poderia aprender a viver com isso, de que eu poderia encontrar uma maneira de controlar a besta dentro de mim. Eu precisava acreditar nisso. Eu precisava acreditar que com a ajuda de Luana e Zé, eu poderia ser mais do que o monstro que estava me tornando. Eu poderia ser de novo Marcelo. Eu poderia ser humano, mesmo como um lobisomem. Luana se afastou e Zé, com um olhar que parecia compreender mais do que eu podia entender, começou a cantar. Sua voz era baixa, suave, mas carregada de um poder ancestral, um poder que parecia irromper da terra, do próprio coração do terreiro, uma invocação aos orixás. O canto era um chamado, uma invocação, uma prece por força e equilíbrio. Eu respirei fundo, tentando me concentrar nas palavras, nas vibrações que vinham de Zé. Cada nota parecia penetrar em meu peito, aquecendo-me de uma maneira que eu não podia descrever, como um axé me envolvendo. A dor começou a diminuir, o pânico foi substituído por uma sensação de calma que eu nunca imaginei que poderia experimentar novamente. Eu me ajoelhei diante do altar, sentindo o chão frio sob minhas mãos, mas uma energia morna preenchia meu interior. O cheiro das ervas, o incenso, o som dos atabaques, tudo isso se misturava, criando uma energia que eu mal conseguia compreender, mas que sentia em cada parte do meu corpo. Eu era uma criatura, sim, mas ainda havia algo humano em mim, algo que podia ser resgatado, algo que eu podia controlar. Eu sentia que poderia ter um papel na cultura popular,
como um lobisomem sob a influência da Umbanda, não apenas um monstro. Minha espiritualidade lobisomem estava se revelando, um guia completo sobre lobisomem na Umbanda em minha própria experiência. Com um último suspiro, eu fechei os olhos e me entreguei. Não ao medo, mas à transformação. Não à besta, mas ao homem que ainda havia em mim. Eu era Marcelo. E, apesar de tudo, ainda tinha uma chance de salvar a minha alma, de encontrar a paz e o controle que tanto buscava. A espiritualidade lobisomem estava se revelando. O calor do fogo que crepitava no centro do terreiro era o único consolo em meio à madrugada fria e úmida. Eu estava sentado, encolhido perto do altar improvisado, a terra batida fria sob minhas nádegas, enquanto observava as chamas dançarem, refletindo meu próprio tormento interior. A fumaça subia em espirais lentas e místicas, se misturando com o aroma intenso das ervas e do incenso que ainda perfumava o ar, um cheiro sagrado de um ebó recém-realizado. O cheiro de terra úmida, de algo ancestral e poderoso, envolvia todo o espaço, mas eu não conseguia afastar a sensação de que o pesadelo ainda não tinha acabado. Eu estava em um lugar de cura, sim, um santuário de iniciação. Mas também sabia que não havia mais volta para o que me tornei. Minha transfiguração era um fato consumado. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas sabia que minha jornada estava apenas começando e que o controle que eu buscava seria uma busca árdua e constante. Eu estava mais calmo agora, uma serenidade frágil, mas real, habitava meu peito. A dor havia diminuído, mas não tinha desaparecido. O controle ainda me escapava em certos momentos, e a besta que antes estava latente, agora se manifestava com frequência, mas com um certo discernimento. A transformação era inevitável, e eu não podia mais lutar contra isso, não com a mesma fúria e negação. Mas de alguma forma, a luta interna começou a se suavizar. Eu não era mais um espectador aterrorizado da minha própria ruína. Eu estava começando a aceitar a fera dentro de mim, como Luana me ensinou. Não como uma maldição, mas como uma parte de mim, uma dualidade inerente. Eu tinha que aprender a viver com isso, a encontrar o equilíbrio entre o lobisomem e o homem. Isso exigiria mais do que força. Precisava de paciência, sabedoria e principalmente aceitação. Eu estava buscando compreender o simbolismo do lobisomem na Umbanda, força e transformação. Olhei para o céu. O brilho da lua, ainda tímida entre as nuvens de chuva que se dissipavam, refletia uma luz pálida que iluminava o terreiro com uma intensidade suave, quase etérea. O vento sussurrava entre as árvores, como se falasse de tempos antigos, de sabedoria ancestral, de orixás e entidades. O som dos atabaques ainda ressoava no ar, um ritmo constante, hipnótico, e a dança do fogo parecia refletir algo dentro de mim. Um confronto entre a luz e a escuridão, entre a humanidade e a besta. Eu sentia os traços da transformação em meu corpo, mas também sentia algo mais. Havia algo de humano em mim ainda. Algo que me dava esperança de que, apesar de tudo, eu poderia manter o controle, que a espiritualidade lobisomem seria um caminho de transcendência, não de pura bestialidade. Eu precisava saber qual orixá protege contra lobisomem na Umbanda. Luana e Zé estavam ali, observando-me em silêncio. A sua presença era reconfortante, mas também desafiadora. Eles me guiavam, mas ao mesmo tempo me empurravam para fora da minha zona de conforto. Eles sabiam o que eu precisava, sabiam que não poderia continuar fugindo de mim mesmo. Eu precisava abraçar o que eu me tornei. E agora, com o fogo ardendo à minha frente, parecia que eu estava começando a compreender o que isso significava, o que é ser um lobisomem na Umbanda, e, mais importante, como viver com isso. A força do lobisomem na Umbanda não era para ser combatida, mas sim direcionada. Luana se aproximou lentamente, seus passos suaves e firmes ao mesmo tempo. Seu olhar, profundo e tranquilo, encontrou o meu, e por um instante tudo ao meu redor desapareceu.
Só restamos nós dois, eu e minha nova realidade, uma revelação. Você não está sozinho, Marcelo, ela disse, a voz suave, mas com um poder que me fez sentir sua força, um axé vital. O que você está se tornando não é um fim, é uma transformação. E toda transformação exige sabedoria. Você está aprendendo, mas o caminho será longo e exigirá de você um conhecimento profundo de si mesmo. Ela falava de um destino, de um recomeço. Eu a ouvi, absorvendo suas palavras, tentando entender o que elas significavam. A dor da transformação ainda era forte, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim começava a mudar. Eu não queria ser a fera que matava. Eu não queria perder o que me tornava humano. Mas talvez, se eu aprendesse a controlar isso, eu poderia me tornar algo mais forte, mais completo. Eu não sabia o quanto eu seria capaz de manter minha humanidade, mas sabia que esse processo seria gradual. Havia algo de poderoso em aceitar a fera dentro de mim, sem medo, sem fuga. A Umbanda e lobisomem, uma análise espiritual, eu compreendia, era sobre a dualidade, não a aniquilação. Zé, que estava parado ao fundo, deu um passo à frente. Ele não disse nada, mas seus olhos calmos e sábios pareciam compreender mais do que eu podia entender. Ele me observava, não com julgamento, mas com uma quietude que me fazia sentir que ele sabia que eu estava pronto para esse momento. Não por completo, mas pelo menos o primeiro passo para aceitar a jornada que começava agora, para desvendar o enigma da minha nova existência. Cada passo é uma escolha, Marcelo. Zé disse, a voz grave e firme, ecoando no silêncio do terreiro. Você pode escolher viver em guerra com a besta ou pode escolher aprender com ela. O que você fizer agora definirá seu futuro. Ele falava de uma resistência, mas também de uma aceitação consciente. Eu me levantei, minhas pernas ainda tremendo levemente, mas a sensação de alívio era maior que o medo. A transformação não havia parado, mas pela primeira vez eu me senti mais em paz com ela. Eu não queria mais lutar contra o que não podia mudar, mas eu poderia aprender a controlá-la, a guiá-la, a dominar essa nova força. E para isso eu precisava confiar no caminho da Umbanda que Luana e Zé estavam me mostrando, nos trabalhos espirituais para lobisomem na Umbanda. O fogo que ardia à minha frente parecia refletir essa transformação. As chamas, embora selvagens, dançavam em harmonia como se estivessem em equilíbrio. Eu sabia que, para mim, esse equilíbrio seria a chave para seguir em frente. A besta dentro de mim não era o inimigo, mas uma parte de algo maior, algo que eu ainda precisava entender. Mas eu estava disposto a aprender. Estava disposto a seguir o caminho, não com medo, mas com determinação, mesmo com a lembrança da lua de sangue que marcou meu início. O som dos atabaques aumentou, e à medida que o ritmo se intensificava, uma sensação de poder foi crescendo dentro de mim. Não um poder destrutivo, mas um poder de controle, de sabedoria, de fé, de crença em algo maior. Eu não estava mais fugindo. Eu estava aceitando o que eu me tornara. E isso me dava uma nova esperança. Agora você está pronto para o próximo passo, Luana disse com um sorriso suave, mas cheio de significado. O caminho será árduo, mas a cura começa quando aceitamos o que somos. Eu a olhei e pela primeira vez senti que a jornada que eu temia agora estava ao meu alcance. O controle que eu buscava estava ali, na aceitação. Não havia mais retorno para o que eu fui. Mas talvez, no caminho da Umbanda, eu pudesse encontrar uma nova forma de viver, uma nova forma de humanidade em meio à bestialidade. O simbolismo do lobisomem na Umbanda seria meu guia. Olhei para o horizonte, onde a lua brilhava, ainda tímida entre as nuvens. Eu sabia que a jornada estava apenas começando. Eu teria que enfrentar muitos desafios, muitos medos, e sem dúvida, o caçador Jorge ainda estaria atrás de mim, uma ameaça constante, um predador à espreita, com seu desejo de perseguição e caça. Mas eu também sabia que agora eu tinha algo maior para lutar. O controle sobre minha própria natureza, a paz com a besta e com o homem que ainda restava em mim.
Um brilho distante e fraco, semelhante ao farol de um carro na estrada de acesso ao terreiro, rasgou a escuridão por um breve instante. Um pressentimento que a jornada externa estava prestes a recomeçar. Se você gostou desta história e quer ver Marcelo enfrentar os desafios de sua nova vida, como lobisomem na Umbanda, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal Sombras do Terror, para não perder nenhum capítulo desta jornada sobrenatural. Comente abaixo o que você acha que o espera.